Olá, sou o Dr. Alexandre Pereira, da Psiquiatria BH. Estamos aqui hoje com uma discussão muito importante, né, sobre envelhecimento. E por isso mesmo eu trouxe uma pessoa muito querida e muito qualificada aqui em Belo Horizonte, que é a doutora Juliana Vaz, que é geriatra, não é isso? E professora universitária de cursos médicos. Então tem uma experiência docente também, foi nossa aluna do mestrado em Ensino em Saúde na Unifenas e está aqui para nos ajudar a pensar um pouco o que seria um envelhecimento saudável, né? Inicialmente, e depois a gente trabalhar um pouco alguns problemas, né, que a gente observa na clínica, no dia a dia, os nossos desafios e como que a gente pode ajudar essas pessoas de maneira geral. Além do que, a gente pode talvez entrar um pouquinho em algumas atualizações de doenças neurodegenerativas, talvez Alzheimer, né? Existem algumas novidades aí que andaram saindo aí em relação a exames complementares, em relação a tratamentos, não é isso, Juliana? É, isso aí. Então, vamos começar um pouquinho sobre a possibilidade de termos um envelhecimento saudável. O que seria, talvez, um envelhecimento saudável com essa loucura de vida que a gente tem ultimamente? Será que era mais fácil ter envelhecimento saudável há 50 anos atrás, há 100 anos atrás? Ou os avanços da medicina não conseguiram compensar, né, esse tipo de modus vivendi? O avanço da medicina conseguiu fazer com que a gente vivesse mais, mas não necessariamente melhor, né? Então, com as vacinas e todo esse advento do antibiótico, a gente tem deixado de morrer aí de doenças infecto-contagiosas, mas em compensação, com o envelhecimento e a má qualidade desse envelhecer, a gente tem morrido de doenças degenerativas. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, né? Mas o fato é que a medicina e toda essa tecnologia, e mais recentemente a inteligência artificial, ela vem trazendo aí coisas muito bacanas, né? Para que a gente se beneficie aí, né, no tratamento, inclusive no diagnóstico precoce de muita doença, inclusive as neoplasias e as demências. Porém, o estilo de vida que a gente vem levando não tem contribuído com isso. Então, a balança não está fechando, né? Uhum. Então, o mundo todo está envelhecendo. Nós somos um país jovem, né? O Brasil é um país jovem, mas com um envelhecimento muito rápido, porque essa tecnologia que está lá fora também está aqui dentro. Então, a gente tem conseguido envelhecer, mas de uma maneira muito rápida e as políticas públicas não têm acompanhado esse envelhecimento populacional brasileiro. Com isso, a gente vê que a população está envelhecendo muito mal. Então, aquelas pessoas que são portadoras de doenças crônicas, né, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão, que é o diabetes, né, que é o colesterol alto. Essas pessoas estão envelhecendo, trazendo essas doenças, às vezes mal cuidadas, às vezes nem diagnosticadas, e quando chega na terceira idade, a gente já vai ter consequências dessas doenças que iniciaram, às vezes, aos 30, 40 anos de idade daquela pessoa, e junto outros problemas que essas doenças ocasionaram. E as doenças degenerativas estão dentro desse rol, né? Uhum. A gente sabe que as doenças degenerativas, elas vêm com os maiores marcadores, que é o envelhecimento, é a idade. Quanto a isso, a gente não tem como fazer nada, né? O que mata mais idoso atualmente? É câncer ou são as doenças cardiovasculares, assim? Olha, ainda ganha as doenças cardiovasculares, matando mais os idosos. Mas a gente tem aí o câncer muito grande nessa população. E a gente tem também muito idoso, a gente tem visto isso aí muito na mídia, morrendo de queda, né? Uhum. Por incrível que pareça, uma coisa ridícula, né? Você cai e morre. Pois mas como é que isso cai é e muito morre? frequente, Como é que é isso? né? Morre? Pois é. O idoso, além dele ser sujeito a ter um traumatismo craniano, né, que a gente chama de TCE, e morrer em consequência desse traumatismo, dessa hemorragia que vai ter, decorrente dessa batida da cabeça aí no chão, ele ainda pode morrer de uma fratura, muito comum, fratura de fêmur, né? E aí, decorrente dessa cirurgia, ele pode morrer nesse pós-operatório. A gente sabe que durante um ano aí, que o paciente fez uma fratura, fez uma correção de fratura de fêmur, ele tem um risco aí aumentado aí, em um ano, às vezes chegando a 20%, 30%. Então, é muita coisa. É verdade. Então, a gente tem as doenças cardiovasculares, não é isso? Que atuam Isso. e que interferem no cérebro também. Eu até trouxe o professor Peixoto aqui, a gente discutiu um pouco de geriatria, cardiogeriatria. Ele estava apontando que a cardiologia tem se voltado mais, inclusive, para a qualidade do fluxo cerebral, assim, de você manter... para manter qualidade, né? Então, a parte vascularizada do cérebro também tem uma importância, passou a ter uma importância também para a cardiologia. Eu achei interessante isso.
Agora, falando um pouquinho de qualidade de vida, né, no envelhecimento, tem alguns estudos interessantes e documentários que falam um pouco sobre isso, né? Sim, Tentam desvendar um sim. pouco esse mistério aí, Sim. né? Eu pensei que num estudo super importante de Harvard, que é um estudo antigo, chama Grant Study, que é um estudo que tem mais de 85 anos, pegou ali homens, né, de Harvard ali nos anos 30, 40, e ele chegou a umas conclusões muito interessantes. Por isso que eu fiz aquela pergunta provocativa para você em relação a se os velhos hábitos eram mais saudáveis e que geravam mais qualidade de vida. E, curiosamente, né, algumas conclusões muito interessantes foram tiradas e que não tem muito a ver com a medicina moderna, né, com tratamentos sofisticados, né, que prolongam a vida, mas que tem a ver com formas de equilibrar o viver, né, e uma série de outros componentes. E o principal componente que ele coloca aqui é o componente relacional. Assim, ele coloca que ter bons relacionamentos duráveis, de qualidade, talvez seja um principal fator aí, que gera qualidade de vida. Esse é um ponto que ele fala. E outra coisa é que casamento ruim é pior do que estar separado. É outra coisa também que ele propõe, uma conclusão que ele chega no estudo. Além, é um estudo basicamente feito com homens, né? Talvez tenha aí também uma questão a ser colocada, talvez, se a gente comparar com estudos com mulheres, talvez isso não pese tanto, é a questão do uso do álcool, que ele traz a ideia de que o álcool foi um dos elementos complicadores, inclusive, que provocaram mais divórcio e separações ao longo da vida. Então, fica esses 3 elementos, talvez primeiro para a gente conversar. O que você observa aí na prática clínica do dia a dia? Será que essa questão do peso da qualidade relacional... Ah, sem dúvida, né? Apesar do envelhecimento ser mais feminino, né? Então, a gente tem mais viúva do que viúvo, né? Mas quando a gente pega os casais, assim, que ainda estão juntos, né? Ainda estão convivendo, a gente vê que o tipo de convivência vai demonstrar pra gente muita qualidade de vida desse casal. Então, aquele casal que se relaciona bem, que realmente, de fato, um é companheiro do outro, aquele casal parece que as pessoas dentro daquele grupo têm até menos doença, menos adoecimento. Ou eles têm as doenças, mas as doenças não são partes importantes da vida deles, né? Eles têm outras coisas para pensar, para cuidar, e a doença é só mais uma parte daquele contexto. E que está bem equilibrado, vamos dizer assim. Então, hoje a gente vê que a saúde mental ela influencia diretamente também no controle das doenças clínicas que aquele paciente possa ter, né? Mas a convivência, se ela é de fato prazerosa, né? Se um realmente encontra no outro uma parceria, não uma competitividade, a gente vê um envelhecimento muito mais saudável daquele casal. Exato. Tem um outro... documentário super interessante que está aí no Netflix, a gente pode assistir, né, que fala sobre um jornalista que estuda muito envelhecimento, então ele teve em diversas áreas do planeta para identificar por que determinadas áreas as pessoas vivem, mais centenários, né? Tem mais centenários, vivem mais tempo e com qualidade, né? Então ele visitou ali o Japão, a Itália, os Estados Unidos, uma determinada parte ali da Califórnia, Grécia e Costa Rica, e trouxe algumas questões que talvez fossem comuns, né, a esse envelhecimento. Então, o movimento é uma coisa que ele achou interessante, um movimento natural, pessoas que viviam em lugares que precisam se movimentar, andar, caminhar, cuidar de horta, enfim, ter toda uma atividade física ali, que não é de malhação de academia, né, Juliana, mas é de não é o exercício físico, mas é a atividade física, né? Então, é aquele idoso que, apesar dele estar nonagenário, centenário, né, que a gente imagina que ele já não dá conta mais de ter uma caminhada sem precisar de um dispositivo para caminhar, né, um dispositivo de marcha, mas eles viam que esses idosos eles estavam muito bem fisicamente e cognitivamente para a idade. E aí são 5 Blue Zones que eles colocam, né, tem documentário na Netflix, e é muito interessante, e é um documentário que já tem alguns anos, né, que ele refilmou nos mesmos locais. E o que ele tem visto? Ele tem visto que antigamente ele percebia essa questão não só da atividade física, mas a questão da alimentação também. Sim. E aí, passado o tempo, ele voltou nesses lugares e ele viu como é que essa questão dos produtos industrializados já estavam chegando nessas Blue Zones e já estava afetando
essa qualidade do envelhecer dessas pessoas. Isso, então você está falando dos ultraprocessados, Dos ultraprocessados, né? Então, nesses lugares, o que eles viram? Eles viram que além das pessoas fazerem tudo, né, manualmente, vamos dizer assim, né, a pé, muitas dessas pessoas, inclusive, plantavam o que comiam, né? Eles tinham que plantar o que comer. Eles viam também que era um consumo muito baixo em carboidratos, né? Em gorduras. E não tinha essa comida processada que a gente tem facilmente hoje né, na nossa modernidade, vamos dizer assim. E eram pessoas que mantinham também, além dessa questão da alimentação e do exercício físico, eram pessoas que mantinham um propósito para estar vivo. Tinha um senso de comunidade muito importante, então elas pertenciam àquele ambiente onde elas estavam inseridas e as pessoas sentiam necessidade da presença, respeitavam muito aquele idoso ali, né, naquele ambiente, como um guardador, assim, um ancião realmente que detinha todos os saberes, as histórias para passarem para os mais novos. Então, aquela questão do respeito mesmo, da pessoa se sentir que ela ainda tinha importância de estar naquele lugar, naquela família e naquela comunidade, né? Que a gente fala sobre propósito. E as relações, né? As relações ali daquelas regiões eram relações muito, muito próximas, né? São todos lugares pequenos, né? Lugares pequenos, comunidades né? pequenas, e as pessoas todas se conheciam e todas se cuidavam, vamos dizer assim, né? Muito diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente não conhece nem os vizinhos. Isso, nós somos uma sociedade mais fragmentada, individualizada, né? Afrouxam-se os laços sociais nesse sentido, né? Uma coisa interessante, você falou da alimentação, uma coisa que ele chama a atenção, que o feijão era uma parte da dieta muito comum a essas populações, que eu achei curioso. E tomar 1 a 2 taças de vinho com amigos e alimentação também parece que, com exceção dos adventistas que ele visitou, também parece que exercia um papel ali interessante. A alimentação, ela passa a ser um momento de prazer, né? Não é só uma obrigação, você comer por obrigação. Mas era um momento ali de confraternização, né? De se reunir, de você discutir questões ali do seu dia. Então, era um momento realmente confraternizar. E isso a gente vê até hoje, viu, Alexandre? A gente vê que as pessoas que moram sozinhas, os idosos que envelhecem sozinhos, eles tendem a ser mais desnutridos, eles tendem a comer pior, comer mal, perder muita massa muscular, né? Que a gente chama, esse músculo deixar também de ter um desempenho ideal, adequado, né? Perder força, que a gente chama de sarcopenia, né? Então, a gente vê que o idoso que mora sozinho, ele tem muito mais risco de sarcopenia. Você falou da questão da saúde mental, né? Ele tem muito mais risco de desenvolver depressão e cometer, inclusive, suicídio, né? Você já teve paciente que se matou, Juliana? Você se recorda? Eu já tive 3 mulheres. 3 mulheres? 3 mulheres, entre elas uma freira. Então, homens, apesar do suicídio de idosos homens ser maior, né? Quando a gente vai analisar isso, a mulher tem mais ansiedade, né? Mas a ideação e a execução do suicídio no homem, ele é maior do que na mulher. Mas, no meu caso, eu tive 3 mulheres, talvez porque meu público feminino também seja maior do que meu público masculino. Certo. Então, é um viés aí que eu possa ter tido. Ok, então é uma questão fundamental hoje, como você está trazendo, chamando a atenção, talvez dos transtornos psiquiátricos ou transtornos mentais mais comuns, depressão seria um ponto super importante, tanto é que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial aí de delírio, demências e depressões, né, que são uma tríade importante para a gente avaliar, né? E confunde, né? Que confunde um pouco no início, não é isso? Bom, a gente trabalhou aqui também, então, toda essa coisa do relacional aí, que a vida moderna, né, principalmente nos grandes centros, tem dificultado muito o processo. Eu andei, tem algumas pacientes minhas, eu trabalho com idosos também, eu tenho alguns que eu atendo, né, tenho nos procurado com mais frequência, porque a população tem envelhecido, né, embora eu não seja um psiquiatra específico de idosos, eu também recebo uma população idosa lá. E uma coisa que eu tenho observado é que algumas mulheres com muita sobrecarga em relação a cuidar ainda de filhos, ou seja, filhos que não tiveram ainda uma autonomia. Filhos, estou falando de 40, 50 anos de idade, hein? E é uma dificuldade também, porque às vezes elas têm que cuidar dos netos, então também tem essa obrigação. Quer dizer, umas até já aposentaram, enfim, tem possibilidade de ter mais tempo para elas mesmas, mas acabam se sobrecarregando, por exemplo, no cuidado de pessoas, né?
e elas acabam entrando, às vezes, numa certa dificuldade de administrar isso. E isso gera um peso, né, de ansiedade, uma série de questões. Você tem observado isso? Como é que a gente pode pensar isso, hein? A gente vê que o cuidado ele é muito feminino, né? Então, a gente vê as mulheres com essa obrigação do cuidado, às vezes, em todas as faixas, né? A criança ali, a menininha já brincando lá da boneca, né? Sendo responsável para organizar, às vezes, o quarto dela. Às vezes, a mãe... Eu lembro quando eu comecei a crescer, a minha mãe já me punha responsável por fazer comida, quando não tinha ninguém para fazer. E meu irmão nunca era esse responsável colocado aí nesse lugar, né? Então, a gente já é criado mais ou menos dessa forma. E aí, a gente envelhece e isso tem acontecido, né? A gente fala que agora nós estamos na fase canguru, né? Então, aqueles filhos que já são adultos que não saem de casa de jeito nenhum, né? Eu tô com uma filha aí de 24 anos, já formada e que mora comigo ainda. Isso, às vezes, a gente vai em outros países, isso é muito estranho, né? Porque o filho faz 18 anos, vai estudar na universidade, geralmente não é mais morando com os pais, né? E nunca mais volta. E aqui, nossa cultura, a cultura latina, a gente ainda tem essa coisa de manter ali os filhos, né? Um aspecto positivo é a possibilidade de você estar com essa proximidade, você também estabelecer um certo vínculo geracional aí, Sim, né? aí o Talvez filho isso gere uma certa proteção. Isso. Agora, curiosamente, né, por conta, inclusive, de aposentadoria dos idosos, e alguns idosos esse têm é um assumido, problema. Inclusive financeiramente, alguns lares, não é isso? Esse é o problema, que aí muitas vezes, né, com essa questão do desemprego, o filho não tem emprego e o que sustenta é o salário da aposentadoria dos pais. Então, a mãe, o pai, ele passa a assumir financeiramente um outro lar. Não é muito incomum eu ver, principalmente quando eu estou trabalhando mais na área da periferia de Belo Horizonte, a gente vê que os filhos passam a morar com esses idosos para poder custear, né? Uma moradia que eles não têm condição de custear sozinhos, então eles vão para a casa dos pais e isso tem gerado um certo transtorno. Porque isso gera conflitos, né? Porque adultos convivendo juntos, isso. querem ter uma certa autonomia de decisão, né? Exato. E liberdade sexual e uma série de outras coisas. E às vezes eles ocupam uma casa que não é deles mais, né? Que é a casa dos pais, e eles começam a ter a autoridade sobre aquela casa como se fosse a deles e tira a autoridade dos pais do próprio lar. Então, a gente vê muito isso. E, às vezes, a questão financeira, o idoso, às vezes, fica refém, né, de um filho que pega aquele salário e ele fica sem o próprio dinheiro, fica refém do filho. Isso a gente vê muito. Quanto mais a gente vai se afastando dos grandes centros, a gente vai vendo isso com mais frequência. Certo. Né? Na periferia, a gente vê isso com mais frequência. E isso tem ficado muito perigoso, né? Então, é aquele idoso que passa a ser refém dos próprios familiares por questões financeiras, né? Exato. Bom, se a gente for progredir e caminhar um pouquinho mais falando sobre doenças aí, né? E a gente pensar um pouquinho sobre Alzheimer, que seria uma doença degenerativa cerebral, né? Que gera um impacto muito grande, não só para a pessoa, mas especialmente para quem está em torno dessa pessoa, os familiares, né? Toda uma mobilização de cuidados e tal. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas novidades aí que andaram saindo em relação a diagnóstico de Alzheimer. Há aí possibilidade... Atualmente, Juliana, a gente consegue já fazer diagnóstico de Alzheimer por exame complementar? O exame de sangue, né, que avalia lá as proteínas e tal, ainda já são utilizadas? Já tem utilidade clínica ou a gente ainda está em estudos ainda? Não, já tem utilidade clínica. Então, hoje a gente já tem, a gente tinha, né, antigamente os exames de imagem, né, mais frequente, assim, que dá mais informações para a gente, a ressonância do crânio, e depois a gente começou a ter o exame funcional do cérebro, né, que seria o PET scan, né, que seria a cintilografia do cérebro, vamos dizer assim, para ver como é que ele está funcionando. Hoje a gente tem esses exames com marcação de depósito de proteína beta-amiloide, que fica mais específico ainda para a gente ter certeza do que a gente está falando. A gente já tem os biomarcadores no líquido e já tem os biomarcadores no sangue. Ok. Então, isso já é uma realidade aqui em Belo Horizonte, né?
Então, eu posso pedir qualquer um desses exames se eu estou com dúvida realmente de se tratar de um caso de Alzheimer, né? A gente sabe que a demência, ela tem vários tipos, mas o Alzheimer, de fato, é o mais prevalente e está mais ligado ao envelhecimento. Mas quando a gente está em dúvida com os sintomas e os exames de imagem, às vezes eles não sugerem muito aquela demência, aí a gente tem que lançar a mão desses biomarcadores, né? Que o mais comum agora a gente fazer no sangue, não tem que fazer porque no nenhuma líquor é intervenção. complicado, porque você tem que fazer coleta, é mais punção delicado, lombar, né? Punção lombar. Mas o exame de sangue é tranquilo, é interessante. como qualquer outro exame de sangue. Então, hoje a gente já tem lançado mão desses biomarcadores e desse exame funcional, que seria essa cintilografia, que vai realmente localizar, mapear ali os pontos de depósito da proteína beta-amiloide. Isso aí. Ele marca a proteína beta-amiloide, Ele você marca, consegue identificar por imagem. Você consegue identificar por imagem. Então, você tem essa facilidade. Aqui em Belo Horizonte, a gente ainda não tem esse exame. A gente tem a marcação por glicose, né? FDG. Mas essa marcação específica da proteína beta-amiloide, a gente tem que ir em São Paulo ainda fazer, tá? Mas é possível. Tá. Mas o exame de sangue a gente já tem em Belo Horizonte, aqui por exemplo, no já Fleury. Já está está disponível no Fleury. Eu fico pensando que tem umas questões aí que são difíceis, às vezes, da gente definir da indicação do exame. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem família com Alzheimer, né? E aí ela vem no seu consultório querendo pedir um exame para saber se ela tem, digamos, Alzheimer, embora não tenha sintomas. Eu estou pensando aqui uma decisão de natureza clínica e ética para a gente raciocinar. Sim. Será que vale a pena a gente solicitar um exame de marcador para alguém que está assintomático para avaliar se teria, a partir de uma herança genética em geral, né? Um dos pais aí com Alzheimer, avós e tal. Será que ele teria utilidade esse exame? Eu sempre mostro para os pacientes, para os filhos dos pacientes que estão com essa dúvida, a seguinte questão. Um dos trabalhos mais antigos que a gente tem na doença de Alzheimer, esse trabalho já deve ter uns 50 anos. Eram de umas freiras americanas que doaram o cérebro para estudo, depois que morriam, porque elas tinham passado dos 100 anos muito bem. E aí, ao estudar o cérebro dessas centenárias, eles descobriram que elas tinham muitos sinais anatomopatológicos de doença de Alzheimer, mas elas não tinham sintomas da doença de Alzheimer. E a partir desse estudo, o que eles mostram para a gente? Que muitas vezes a gente não desenvolve a doença, embora a gente tenha os marcadores da doença. E a partir daí, eu acho que cai por terra eu saber que eu tenho um marcador da doença. Porque isso não quer dizer que eu vá ter a doença, né? Okay. Então, quando eu explico desse estudo e falo dessa forma, fica fácil a gente tomar essa decisão. Para que eu vou saber uma coisa que pode ser que eu tenha realmente um marcador e não quer dizer que eu vou desenvolver doença? Ok, então isso vira uma situação ansiogênica, né? Para quem exatamente vira tem essa informação, você vai ter que lidar com a informação. Vai ter que lidar com essa informação. E o fato da gente querer evitar o aparecimento da doença, o marcador ali, ele vai ser só mais um exemplo, vamos dizer assim, né? Que eu me vejo mais na obrigação, mas mesmo que eu não tenha um marcador, eu vou ter que me preocupar. Sim. Né? Independente do marcador identificável, você pode evoluir para um quadro demencial no futuro. Exatamente. Okay. Então, eu acho que não justifica, sabe? Eu criar essa ansiedade numa pessoa e ela tem que tomar uma conduta independente disso, né? Então, eu acho que quando eu explico isso, fica fácil. Tá certo. Bom, em relação aos tratamentos, né? Andaram incluindo aí algumas coisas aí. E eu li algumas coisas e eu escutei algumas coisas de outros colegas no sentido da utilidade ou não desses medicamentos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses aí, novos aí que entraram, para a gente pensar um pouquinho em que situações, né, eles são úteis ou não. São medicamentos de alto custo, né? Sim, a gente ainda não é uma realidade aqui nossa, né? Certo. Então, eu desconheço aqui em Belo Horizonte ainda alguém que esteja fazendo esses imunobiológicos. São tratamentos, né? Anticorpos monoclonais, isso, né? Anti-amiloide, não é isso? Isso. Então, a gente tem já aprovado desde 2021 pelo FDA, né, 2 anticorpos monoclonais que seriam substâncias que iriam ali no cérebro destruir as placas de proteína acumulada, beta-amiloide,
E o que esses trabalhos mostram para a gente ainda hoje? Que de fato reduz as proteínas, reduz os depósitos, mas que o resultado da cognição melhorar depois dessa redução é muito modesto. E os efeitos colaterais são muito importantes. Então, e dito isso, eu acho que a gente pensa duas vezes se a gente vai querer usar essa substância na nossa cabeça, né? É injetável, né? É injetável, também tem isso. Você tem que ir no local fazer esse tratamento. São aplicações mensais durante um ano, né? Em média, está aí R$40.000 mensais. Então, a gente tem que ver se vale a pena a gente gastar tudo isso para um resultado que não vai ser o que a gente, às vezes, deseja, né? E sujeita a efeitos colaterais, né? Exato. Um dos efeitos colaterais mais temidos, que a gente mais preocupa, é a hemorragia intracerebral, né? Então, como ele é uma substância que vai destruir uma placa, ela pode fazer sangramento dos vasos, dos microvasos. Existem algumas características que são mais comuns. Então, a gente, quando vai selecionar o paciente para essa terapia, a gente tem que estudar se ele tem essas características que aumentam o risco de sangramento. Então, se ele tiver essas características que aumentam o risco de sangramento, ele vai ser excluído. Isso. E também não adianta entrar com esse tratamento num quadro mais avançado. Não, esse tratamento é quando a gente tem sinais bem sutis da doença, né? Que a gente chama de declínio cognitivo leve, onde a gente tem a doença, mas não tem a demência. Então, é aquele paciente que está com queixas de memória, mas ele não tem perda da funcionalidade. Então, ele tem queixas objetivas da memória. Você faz a análise, identifica os biomarcadores, identifica, né, toda aqueles exames que eu citei, que realmente ele tem a doença de Alzheimer, mas ele ainda não desenvolveu a demência. Sim. Então, a primeira coisa é o paciente ele não pode ter demência, ele tem que estar nessa fase pré-demência. E depois ele vai ter que ser avaliado, geneticamente falando, se ele tem cromossomos homozigóticos, heterozigóticos na APOE, para realmente aumentar ou diminuir a chance dele ter esse evento de hemorragia. Certo. Então, se ele realmente for passar e tiver condição de fazer essa infusão, aí ele vai para esse protocolo. Ainda tem a questão do custo, então, ainda seria tem a última barreira. A última barreira. Tá certo. Então, talvez a gente tenha que aguardar um pouco, né, para definir melhor esses em protocolos. relação às imunoterapias, né, a gente tem esses 2 anticorpos monoclonais que foram 2 substâncias já saíram, liberaram, né, adenumab e é muito difícil. Lecanemab e aducanumab, né? É difícil até falar o nome dessas drogas. E a gente tem as vacinas que estão sendo estudadas. Que como a gente tem as vacinas para as doenças infecto-contagiosas, né? Que seriam anticorpos que iriam ali evitar a deposição da proteína beta-amiloide. Mas isso é interessante. Essa proposta de investimento parece mais promissora, né? Parece mais promissora a vacina. Eu estou apostando mais na vacina. E são estudos imunobiológicos. Agora, a gente tem outro pilar de estudos aí, que estão bem experimentais. Esse aí eu acho que ainda vai muitos anos, né? Seriam os estudos genéticos mesmo. Então, a gente tem a modificação da célula do paciente portador de doença de Alzheimer, para tentar evitar que ele acumule essa proteína no cérebro. Sim. E outra experimentação são os estudos com a tecnologia que eles chamam de CRISPR, que também são tecnologias para diminuir essa deposição, mudando geneticamente a informação para não ter o biomarcador, para que realmente ele não seja um candidato a desenvolver a doença de Alzheimer. Aí já é uma terapia genética. Aí é mais complexo. Aí é mais complexo, né? Então, futuramente, eu acho que para nós o que está mais perto realmente são os anticorpos, melhorar esses anticorpos, assim como a gente melhora as vacinas, por que não melhorar esses imunobiológicos, né? E também sair essa danada dessa vacina, né? Seria bem legal. Em relação aos cuidadores, que me preocupa muito, eu trabalho muito, tenho que orientar muito os cuidadores em relação aos pais, né? Eu posso lembrar aqui de 2, 3, 4, 5 pacientes, por exemplo, que estão
com pais idosos e que eu tenho que acompanhar, né? Pessoas que têm transtorno de ansiedade, desenvolver quadro depressivo, estresse, enfim, uma série de problemas que tem que administrar, às vezes, pais muito idosos, em casa, com muitos cuidadores, né? Tendo que administrar toda uma estratégia de visitas e acompanhamentos e tal. E tem a questão institucional, né? Assim, será que dá para a gente pensar assim, quando que seria mais indicado institucionalização, um acompanhamento domiciliar? Isso vai depender muito, talvez, da cultura familiar, dos recursos, né, que a pessoa tem para lidar com isso. E tem um outro momento que é um pouco essa questão do Alzheimer, que a gente observa quando o paciente está realmente muito debilitado, em fase muito avançada, né? Como que a família lida com isso, já que perde completamente a comunicação, né? A troca entre as pessoas. Né? Eu falo que na vida a gente não pode deixar passar o trem, né? Senão a gente vai perder esse momento mesmo. E até para a gente colocar um cuidador, às vezes, dentro da casa de um paciente, tem um momento mais adequado. Então, se a gente deixa passar esse momento adequado, vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o paciente, às vezes, no início, ele é mais flexível. Uhum. Ele tem menos distúrbio de comportamento. A demência, à medida que ela vai evoluindo, é que vão aparecendo esses distúrbios comportamentais e o paciente vai ficando mais inflexível. Então, se eu deixo para colocar um cuidador na fase que o paciente já está mais agitado, já está tendo muito esse distúrbio de comportamento, mais agressivo, vai ficando cada vez mais difícil ele aceitar um estranho dentro daquela casa. Uhum. Então, se aquela pessoa ela passa a fazer parte do cuidado que ele está recebendo em saúde, desde o início do diagnóstico, fica mais fácil essa evolução ao longo de toda a história de doença desse paciente. É importante que, muitas vezes, quem não quer o cuidador não é nem o paciente, é o familiar. Então, geralmente, é a esposa que acha que ela sozinha ela dá conta de cuidar daquele marido, ou é uma filha que realmente acha que aquele cuidado tem que ser de responsabilidade dela, uhum. E ela não aceita colocar um cuidador ali. Porque mas aí a vida das pessoas fica muito pesada, né, Juliana? Porque você começa a ter um nível de dedicação intensíssimo. Sim, né? sem E aí dúvida. As pessoas começam a perder a capacidade de administrar a própria vida, né? Sim, além dessa questão, né, da pessoa que vira cuidadora, uhum. Né, uma cuidadora informal, que é um cuidador familiar, né? Além dela perder a própria vida, né? Porque ela fica ali dedicando ali horas e horas e muitas vezes não pode deixar aquele idoso sozinho hora nenhuma, ela também vai deixando de ser a filha. Ela passa a ser só a cuidadora. Então, ela não tem espaço nem para os afetos. Uhum. Ela não tem espaço nem para desempenhar aquele papel que ela tinha que desempenhar, que é de ser de filha. Sim, quer chegar lá e ser mais afetuosa, Exato. Naquele momento de contato, né? De sentar, de conversar. Aí aquilo fica num processo tão, como é que eu falo? Repetitivo, uhum. Que a pessoa, ela passa a fazer aquilo mecanicamente. E a relação que ela tinha com o pai, com a mãe, ela se perde completamente. Sim. Além de exaurir o cuidador. E a gente sabe que o cuidador, muitas vezes, ele adoece e às vezes ele até morre antes daquele ser que ele está cuidando, né? Eu já perdi, nessa experiência, umas 3 esposas. Durante o processo da doença do marido, as esposas morreram, uhum. Deixaram o marido lá doente, à mercê dos filhos, porque elas adoeceram, porque não passava a não ir mais em médico, muitas esqueciam de tomar o remédio. Sim. Quando via a mulher, puf, caía lá dura, literalmente, né? Então, isso acontece, isso não é uma coisa infrequente, não, né? Também acho que não. Eu tenho percebido isso muito da sobrecarga e a gente precisa trabalhar isso, né, no consultório, essas orientações e Sim. Já tem um doente, né? Se a gente continuar nesse ritmo, vai gerar mais doentes, Sim. né? Mais problemas. Então, Sim. Realmente é um problema sério. Então, a gente fica, a princípio, com as estratégias tradicionais ainda de tratamento farmacológico, aí, os anticolinesteráticos, em geral, Sim. A gente tem indicação de prescrição clara, né, ainda, Sim. no início da doença, principalmente, na fase intermediária. Sim. E na fase terminal, aí, digamos assim, da doença, fica mais, talvez, será que justifica manter essas medicações? É uma coisa que eu me pergunto, às vezes, porque a condição de você melhorar aquela situação cognitiva, comportamental é muito pequena, né? Porque o paciente às vezes já está acamado,
nível de comunicação está extremamente empobrecido. Isso é interessante porque, assim, né, os anticolinesterásicos, né, o nome já está falando, eles vão inibir a enzima que destrói a acetilcolina. Então, é igual os inibidores de recaptação de serotonina, exato, né? Fazer uma analogia aí com os antidepressivos. Então, eu vou usar nas fases iniciais, né, intermediárias, como você falou. Porém, às vezes o paciente já está usando isso, já está numa fase moderadamente avançada, e aí, nessa fase, às vezes, já indo de leve para intermediário, de leve para moderado, eu já associei, às vezes, o inibidor de NMDA, né? A memantina. E aí, às vezes, o paciente evoluiu da fase intermediária para avançada, eu sugiro fazer desprescrição do anticolinesterase. Sim. Mas interessante que nem todo mundo consegue fazer essa desprescrição. Às vezes, o familiar fala para mim, doutora Juliana, acho que depois que eu comecei a diminuir, parei a donepezila, o adesivo da rivastigmina, eu achei que meu pai e minha mãe pioraram. Sim. Então, eu voltei. Então, a gente vê muito isso, mas essa tentativa da desprescrição, à medida que a gente vê o avançar da doença, ela é importante. Sim, eu tenho que pensar nisso, considerar eu tenho essa que possibilidade. Pensar isso não é descuidado, né? Não, que é uma coisa que a família pode pensar, olha, isso aí eu estou descuidando, estou deixando de tratar, então... Realmente a gente pensa na desprescrição, porque o paciente vai mudando de fase. Às vezes o paciente também passou por uma fase que ele antes tinha muito estudo de comportamento, usava antidepressivo sedativo ou usava antipsicótico. E aí ele entrou numa fase que a gente já vê que ele não precisa daquilo. Aí a gente começa a tirar aquilo também. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da alteração de comportamento, especialmente na fase intermediária ali da demência, que é o mais comum, né? Inquietação psicomotora, episódio de agitação, irritabilidade, enfim, pode até desenvolver sintomas psicóticos aí, tipo, né, delírios, sono, vigília, né? Alteração de sono, não é isso? Oscilações do humor. Aí não tem muito jeito, né, Juliana? A gente vai ter que entrar com alguma medicação aí psiquiátrica. O que você tem observado aí? Sim, quando o paciente começa com esses sintomas, se ele não está usando esse inibidor do NMDA, a gente já associa. Mas se o paciente já está usando o que tem que usar, e ele está ainda mantendo muito esses sintomas, aí a gente tem que entrar realmente ou antidepressivo, aí a gente vê o que ele está de sintoma que está mais incomodando, e aí a gente entra especificamente o medicamento tentando combater aquele sintoma. Então, se é uma irritabilidade, às vezes a gente entra com um antidepressivo que vai diminuir a ansiedade, né? Exato. Agora, se realmente é um distúrbio de sono, aí você vai usar, às vezes, um hipnótico, tentar entrar com antipsicótico sedativo, e por aí vai. Mas é comum, nessa fase intermediária da doença, você ver paciente com uma lista de medicamentos, né? Enorme, muito grandes, enormes. Por isso que eu pensei na possibilidade de desprescrição em algumas situações, né? Sim. Porque uma das questões problemáticas em idoso é exatamente polifarmácia, ou seja, você está usando muitos medicamentos que, inclusive, pioram o aspecto comportamental e cognitivo. E esses medicamentos psiquiátricos, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, às vezes, você começa a melhorar alguma coisa e aparecem outras, que também são ruins para o paciente. Aí, quando você vê, às vezes, o paciente está usando 5, 6, né, classes diferentes de medicamentos psiquiátricos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, estabilizador do humor, e o paciente está cada vez pior. Aí começa a história dos medicamentos à base do canabidiol. Isso, né? Exato. Que é uma outra história que às vezes vem o familiar me procurar querendo que prescreva esse tipo de abordagem. Então, é uma abordagem que a gente vai prescrever realmente quando se esgotam as outras possibilidades que a gente tem, né? Bem documentadas. E assim, eu nunca vi você usar um derivado do canabidiol e deixar de usar outros medicamentos. Então, habitualmente, o que eu vejo é você conseguir reduzir doses ou diminuir alguma classe de medicamento psiquiátrico que está prescrito, mas falar que o paciente vai ficar usando só um canabidiol e vai ficar bonzinho, controlado, isso é mentira. Eu também tenho, na minha experiência, eu uso o canabidiol para prescrição, inclusive na demência. Não com a expectativa de cura, então é importante a gente definir de maneira clara, mas pode ajudar, sim, nas alterações de comportamento, aí, sono, ansiedade, né, irritabilidade. Às vezes melhora o contato interpessoal, né, do idoso com os familiares. Aí tem que ser avaliado caso a caso para a gente definir melhor, não é isso? Sim.
Bom, vamos pensar aqui que, considerando então as doenças degenerativas, será que a gente consegue fazer musculatura do cérebro para tentar fortalecê-lo aí, para preveni-lo um pouco em relação a essa questão das doenças degenerativas? A gente sabe que, atividade física, aeróbica é excelente, atividade cognitiva, leitura, enfim, situações em que eu tenho que exercitar um raciocínio, novas aprendizagens, novas experiências, tudo isso tem um efeito positivo, né? No sentido Demais, né? E a gente vê isso na prática. A gente, quando pega o paciente com a doença, principalmente no início, e a gente orienta o paciente e o próprio familiar, né? Com relação a essa questão, né? De fazer essas atividades cognitivas e físicas, né? Ginástica cerebral e a ginástica física, muscular, a gente vê que realmente, de fato, melhora muito a evolução da doença, ela estaciona e o paciente às vezes dá até um passo para trás de melhoria, coisas que ele não estava fazendo com autonomia e independência, ele passa a fazer. Então, na minha prática, eu vejo isso funcionar maravilhosamente bem. A gente acha que isso aí é só papo furado, mas não é não, né? Isso funciona direitinho. Agora, é interessante falar sobre essa questão, né? Que existem alimentos também, né? Que ajudam a gente a melhorar a sensação de prazer, se sentir melhor. Assim como a gente usa esses alimentos quando a gente está com esse distúrbio de depressão, de humor, a gente pode utilizar esses alimentos também para melhorar essa capacidade degenerativa do cérebro. Aí entra né, o ômega 3, né? Aí vai entrar também as castanhas, os óleos das castanhas, né? Dos grãos. Então, isso dos fitoterápicos, isso aí funciona relativamente bem nesse sentido de prevenção, mas não no sentido de atuação de tratamento quando já tem uma doença instituída. Agora, existe, eu não sei se você já viu falar, que existe pessoas americanas que gostam dessas bobagens, né? Que compete com o desenvolvimento do hipocampo. Então, eles fazem a ginástica do hipocampo. Então, eles fazem concurso de memória. Quem tem a melhor memória... E é documentado que o hipocampo aumenta. Sim, sei. Então, verdade. Né? Está dentro da linha da flexibilidade cerebral, no sentido, inclusive, concreto, né? Ou seja, a gente tem, sim, digamos, uma capacidade de ampliação anatômico-funcional. Anatômico-funcional. Então, não é só aquela plasticidade neuronal que a gente já conhece. De novas sinapses, etc. Mas sim. Na depressão, a gente sabe que existem áreas, inclusive hipocampo, que já foi observado redução. Então, situações de estresse crônico, né, e quadro depressivo pode alterar, inclusive. Sim, inclusive, existe um efeito aditivo, né? Se eu tenho um estresse crônico e tenho depressão, então eu aumento em 4 vezes a chance de eu ter doenças degenerativas. Aí, entrando nesse caminho do estresse crônico, a gente entra também na questão do sono, né? Do sono fragmentado. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente limpa, vamos dizer assim, as toxinas, né? Durante o sono. Mas não é durante o sono normal, ou sono, qualquer sono. É durante o sono REM, é o sono profundo. Então, é durante esse sono profundo, que a gente chama de sono REM, é que eu vou ter essa drenagem das toxinas, principalmente dessas proteínas beta-amiloides, que vão ser eliminadas, as proteínas tal, para elas não se acumularem. Exato. E então, o que acontece com o sono do idoso? Diminui. Ele diminui e fica fragmentado. Então, a gente vê que no jovem, o sono REM é muito mais intenso, dura-se mais horas. E no idoso, esse sono REM, ele diminui e fragmenta. Então, o sono, a qualidade do sono também interfere na chance de eu desenvolver demência. Exato. Isso é muito interessante. Sem dúvida. Bom, esse é um ponto, então. Então, nós estamos trabalhando com atividade física, aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana ali, mais ou menos 40, 50 minutos. A Organização Mundial hoje preconiza 150 minutos por semana. Exato. E o que eles viram? Vale mais você fazer um pouquinho todo dia do que fazer muito um dia só. Então, isso também é outra coisa que é importante. Isso. É sempre bom fazer alguma coisa. Nem que não precisa ser atleta, né? Isso que a gente tem que discutir, até porque... Eu falo com meus pacientes que é meia hora de segunda a sexta. Eu falo, você faz meia hora de atividade física, seja uma caminhada que você vai andar 15 minutos para frente, 15 minutos voltando, pedalar na mini bicicleta ergométrica, né? Que é só aquele pedalzinho da bicicleta.
Ele sentado no sofá, no banquinho da cadeira dele, ele vai pedalar ali 30 minutos. Ele pode fazer também andar dentro da casa, né? Funcionando ali com uma terapia também. Então, a atividade física, a atividade intelectual, né? Então, não precisa ser uma atividade de aprender um outro idioma ou aprender, estudar outra coisa, entrar numa universidade da terceira idade ou fazer alguma escola para desenvolvimento, né? Você pode fazer uma receita nova, né? Lá na sua cozinha. Então, você está acostumado a cozinhar e está deixando de fazer isso, vai lá e pega uma nova receita, lê, estuda aquela receita, vai lá desenvolver aquilo. Você pode cultivar uma planta que você não está acostumado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a orquídea é um substrato, você não vai pôr terra na orquídea. Aí você vai estudar como é que você planta e cuida uma orquídea. Isso é um aprendizado. Ou seja, você tem que ter uma atividade que mobilize o seu intelecto e o seu físico. Né? Exatamente. E uma atividade que te faça ter curiosidade e te faça aprender. Né? Então, por exemplo, eu sei tocar um instrumento de sopro, mas agora eu vou aprender um instrumento de corda. Ou eu vou aprender um instrumento... Eu sei tocar piano, agora eu vou tocar saxofone. Então, isso tudo... Ou eu vou aprender uma partitura que eu nunca estudei para tocar. Exatamente. O que a gente está fazendo dessa forma é ampliando as capacidades, né, de vias alternativas sinápticas, né, novas, né, e a partir daí ampliando a capacidade de resposta cognitiva aos estímulos. Né? Então, é interessante. Atividade manual, que às vezes eu nunca tive tempo para aprender, eu fui aprender a entrar, tem 1 ano e meio que eu entrei na aula de cerâmica. Então, eu sou uma pessoa que nunca tive habilidades manuais. Eu lembro que a minha mãe tentou me ensinar a costurar, eu achei aquilo um saco, não aprendi. Tentei aprender aula de violão, achei aquilo também tedioso, não fui para frente. E sou de uma família de músicos, e aí eu falei, gente, mas eu não tenho nenhuma qualidade manual, não é possível. Desqualificada de habilidades manuais. Aí eu tenho uma irmã que é como a minha mãe, sabe costurar, sabe pintar. Sabe consertar eletrodomésticos. Eu falei, gente, eu nasci com algum problema, eu vou ter que descobrir meu nicho. Aí falei, gente, a cerâmica, será que eu vou me dar bem? Lá mexendo com argila, criando peças, vendo algumas técnicas, né, para se trabalhar aquela cerâmica, e aquilo me apaixonou, e agora eu já estou na pintura na cerâmica. Então, isso eu estou trabalhando. Prevenção. Sim, sem dúvida. De envelhecimento degenerativo cerebral. Isso mesmo. Acho que é por aí. Tá certo. Não, isso é importante porque tem a ver com coisas do viver, né? E aí você vai para lá na cerâmica, encontra gente, bate papo, conhece mais gente, amplia seu universo social, não é isso? Sim. Então você vai ampliando um pouco esses fatores aí que são prazerosos, né? Isso é outra coisa interessante do envelhecimento, Alexandre, que o envelhecimento ele vai perdendo os pares. Né? A gente está mais próximo da finitude, então a gente vai perdendo os pares. Aí o idoso chega lá e fala, e a gente vai perguntar, como é que o senhor está passando? O que você acha, minha filha? Como é que eu vou estar passando? Está tudo péssimo. Eu já perdi minha mulher, meus filhos não vão lá em casa me visitar, eu não tenho mais assunto com o neto, aquilo que eu sei conversar, o neto não sabe nem o que eu estou falando. Meus amigos mais próximos também, né, já faleceram. O que você acha que vai estar bom? Então, a gente vê muito... Olha que interessante, você tem que ter uma habilidade de estar sozinho, né? Se você não souber minimamente fazer isso, você sofre demais. Então, a Fernanda Montenegro, né, que é essa pessoa espetacular que a gente tem aí, que já tem mais de 90 anos, ela fala muito isso, que o envelhecimento é uma grande solidão. Mas não é a solidão de se sentir sozinho no mundo, não. É a solidão de você estar sozinho em alguns momentos, e às vezes muitos momentos. E saber lidar com você mesmo, né? Com seus pensamentos e você com você, né? É isso que eu pensei aqui. Então, mas os idosos têm essa dificuldade, mas eles também têm que aprender a fazer novas conexões, novas amizades, né? Novas relações, né? Então, uma das minhas maiores amigas tem a idade do meu pai, tem 83 anos. Então, uma pessoa que
era minha vizinha, não é mais, mas a gente se tornou grande amiga. Sim. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa capacidade de se relacionar entre as gerações, igual você estava falando, né? E dessa capacidade da gente buscar novas conexões afetivas, né? E cuidar delas. Exato, isso mesmo. Muito bem. Bom, algum outro ponto? Vamos pensar aqui se a gente teria alguma questão. Então, vamos tentar resumir um pouquinho, porque são vários elementos que a gente discutiu aqui, né? Muita coisa. Então, alguns relacionados à prevenção do processo neurodegenerativo, tem a ver também, eles se conectam com a qualidade de vida, né? No final das contas, que a própria prevenção do processo de degeneração é a prevenção de como eu vou envelhecer bem. Uhum. Então, quando eu estou prevenindo adoecer, eu já estou trabalhando no meu envelhecimento saudável, Exato. Então, a prevenção é o caminho, né? Então, o que a gente tem aí para prevenção? A gente tem os bons hábitos, né? Manter bons hábitos sempre ao longo da vida. Eu falo que eu não envelheço quando eu faço 60 anos. Eu levei 60 anos para envelhecer. Então, durante esses 60 anos, o que eu fiz, né? Tem gente que acha que faz 60 anos que, pum, fiquei velho. Não é assim, a gente vem num processo, vem numa caminhada. Então, durante esses 60 anos, eu tive atividade física, eu cuidei, né, da minha pressão, cuidei da minha glicose, cuidei do meu colesterol, cuidei da minha alimentação. Eu realmente tive bons hábitos de evitar excesso de bebida alcoólica, evitar excesso de cigarro ou outras drogas. Eu realmente fiz conexões afetivas. Duradouras, né, de né, qualidade. Eu cuido desses meus afetos. Eu sou uma pessoa que estou ali preocupada se meu amigo está bem, se meu marido está precisando de alguma coisa, ou se meu filho está com alguma questão né, que eu possa ajudar. Uhum. Então, não é só conviver, mas é viver junto, né? Preocupando realmente, cuidando ali, como se fosse uma plantinha que você tem que pôr no sol, colocar água, às vezes adubar, né? Os afetos, eles são assim também, as amizades, né? Os grandes poderes das mulheres aí são as amigas, né? Que seria das amigas das mulheres se não fossem as amigas. Tá certo. Então, eu acho que esses hábitos, né? Você ter um bom hábito alimentar, bons hábitos de vida, essa questão dos afetos, a questão da atividade física, a questão da curiosidade, né? De estar sempre engajado em projetos, procurando fazer a diferença. Isso é a prevenção. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendo, né? É um médico idoso, ele tem mais de 80 anos, ele é cardiologista e ele ainda vai para o consultório. E ele conversa comigo, né? Ele tem uma esposa que está com DPOC, uma doença grave pulmonar, e ela hoje, inclusive, tem que usar oxigênio. Então, houve uma certa restrição da circulação social, né? E ele me trazia assim, doutor Alexandre, agora eu não posso mais ir numa reunião de laboratório, eu tenho que ficar muito preocupado com ela, eu tenho que ficar acompanhando e tal. Então, é uma pessoa muito cuidadosa com a esposa, né? Mas eu comecei a trabalhar com ele porque ele se sentia um pouco culpado, né? De, às vezes, ter que, né, fazer uma atividade fora do lar e deixá-la um pouco sem cuidados. Mas ele tem filhos que moram próximo, etc. Então, a gente foi trabalhando com ele a possibilidade dele ter alguns intervalos, né? E ele resolveu que ele não ia parar de atender. Ele se considera ainda que está em forma para atender, então ele tira, claro, reduzidamente, ele tira ali 3 manhãs, né, 3 ou 4 turnos da semana em que ele faz um atendimento dele, de cardiologia. Num outro período ele vai para o clube, quase todos os dias, e faz uma atividade física. E tem procurado, né, fazer assim, movimentos sociais na medida do possível, né? Uhum. Inclusive viagens, quando a esposa está melhor, ele tem condição de ter uma retaguarda dos filhos e tal, ela inclusive eventualmente viajam aqui mais para próximo, né? Eu achei interessante buscar um certo equilíbrio aí. Sim. E aí manter um certo propósito. Sim. Ele fala assim, não, eu gosto de atender, eu me Sim. sinto bem, eu estou em atividade, às vezes eu paro, leio uns artigos, ainda consigo fazer entrega para os meus pacientes, né? Que eu acho que também a gente tem que saber a hora de parar, dependendo do tipo de função que a gente exerce. E médico não gosta de parar de trabalhar. Sim, sim. Né? A gente tem uma tendência aí a workaholic e isso faz com que a gente não, digamos, equilibre a vida profissional com a vida relacional, né? Sim. Esse estudo Grant aqui, para a gente tentar fechar um pouquinho, ele comparou, veja bem, quando eles pegaram os alunos de Harvard, são alunos da elite branca norte-americana, né? Sim. E depois eles pegaram outra coorte de homens e pessoas de subúrbios de cidade grande, etc. Sim. Mas o que ele comparou, eu achei muito interessante,
Não estou aqui pregando que as pessoas devam ser ou buscar prosperidade, mas ele comparou, por exemplo, CEOs e grandes médicos, né, que se formaram no período do estudo, com pessoas mais ou menos normais, né, que tinham casamentos normais, profissões relativamente simples, que não tiveram tanto sucesso na carreira. E ele identificou que esses homens tinham maior qualidade de vida e eram mais felizes, né? Talvez por equilibrar melhor esses elementos. Uma sociedade extremamente competitiva, especialmente como a americana, para você chegar num determinado estágio, né, você tem que talvez abrir mão de muita coisa. Sim, né? E essa é uma sim. decisão pessoal, né, Juliana? As Sim. pessoas têm que tomar uma decisão. Isso a gente vê, né, Alexandre, até na faculdade, né? A faculdade de medicina hoje ela está mais feminina, né? Hoje a gente vê Sim. turmas que mais da metade são meninas, né? São mulheres fazendo, eu dou aula em 2 graduações aí de faculdades privadas e eu vejo isso, que hoje as turmas têm mais mulheres do Sim, que homens. também percebo isso, claramente. E aí... Vai haver uma mudança, inclusive já está havendo, né? A medicina vai virar uma profissão feminina. Sim, já está vendo. A gente vê isso na enfermagem, claramente. Mas agora a gente já está vendo isso na fisioterapia, na medicina, na odontologia. Então, as áreas de saúde realmente estão ficando mais femininas. Mas o que isso é importante com relação a essa questão aí? É que a gente está lá na faculdade e a gente não para pensar que até a nossa especialidade tem a ver com o nosso objetivo. A gente quer formar uma família, a gente quer ter filhos, a gente quer participar da vida desses filhos. E aí eu fiquei pensando na minha ginecologista obstetra. Os meus 2 filhos nasceram em momentos em que ela estava em algum momento de prazer. Sim. Então, a minha primeira filha nasceu, ela estava no teatro. Vocês tiraram ela do teatro? Nós tiramos ela do teatro. O segundo nasceu, ela está no aniversário do filho. Ela teve que sair do aniversário do filho. E isso me marcou. A minha filha já tem 24 anos, o meu filho já tem 21. Isso me marcou, até hoje eu lembro disso. Sim. Que eu tirei a médica, né, a colega médica, de algum momento prazeroso dela, importante. Ela estava no teatro com o marido, no outro ela estava no aniversário do filho dela, para poder me atender. E aí eu sempre falei isso com as minhas alunas. Falei, olha, e na hora de tomar uma decisão de que especialidade vocês vão seguir, vocês têm que levar isso em consideração. Porque é muito difícil a gente arquitetar a nossa vida pessoal e profissional de uma maneira que ninguém saia no prejuízo, né? Então, nós não somos perfeitas. E agora a gente vai envelhecendo e vai chegando numa fase que às vezes os filhos ainda precisam da gente, agora os pais estão envelhecidos e estão precisando da gente. E a gente ainda está trabalhando em pleno gás, né, e atividade profissional. E como que às vezes é mais difícil ainda você arquitetar sua atividade profissional, cuidar dos pais, cuidar dos filhos, né? Como é que isso às vezes torna uma dinâmica difícil. E além disso, continuar cuidando de si própria, né? Então não é fácil o envelhecer, principalmente da mulher, né, que é muito vaidosa e tal. E essa sociedade que prega, né, que para você ser valorizado, você tem que ser produtivo, você tem que ser bonito, você tem que ser magro, né? Então, você tem que se vestir bem, você tem que estar com a unha feita, o cabelo feito. Então, é muito difícil. O que vai ajudar você a conseguir tudo isso? A sua relação. As relações que você traz. Então, se você tem ali uma relação que te apoia, que divide todos esses cuidados que você tem da sua vida pessoal, que está ali te apoiando na vida profissional, isso vai te fazer uma pessoa melhor, mais feliz. É por isso que talvez essas pessoas mais normais, mais simples, em que não valorizaram tanto só a questão profissional, tinham mais felicidade no decorrer do envelhecimento, porque elas conseguiram cultivar afetos, Sim. companhias que fizeram com que elas vivessem bem até aquele Exato. momento. Que é um outro dado do estudo também, né? Que é a qualidade relacional. Que é a qualidade relacional. Então, o estudo, ele mostra muito essa questão da qualidade relacional, mas nesse sentido de somar, né? Junto com seus projetos pessoais. Então, se você tem um parceiro, uma parceira que soma com seus projetos pessoais,
você está fadado a ter aquilo ali para o resto da vida, né? Ter aquele cônjuge ali pro resto da vida. Lembrando que é recíproco, né? Dos dois lados, né? Tá certo. Muito bem. Então, tá ótimo. Então, vamos pensar aqui, então, essas questões aí sobre envelhecimento, qualidade de vida e viver, né? Eu e você estamos mais para lá do que para cá, não é isso? Então, nós já estamos caminhando mais para lá. Nós já estamos 50 a mais. Exatamente, 50 a mais, mas ainda estamos vivos e alertas aí e ainda desejosos pela vida, não é isso? Acho que é isso que é importante. E eu achei muito interessante quando eu fiz 50 anos, que em momento nenhum eu tive medo de fazer 50 anos. E adoro contar a minha idade, viu, gente? É 54 atualmente. Tá ótimo. Mas por quê? Porque eu acho que eu fiquei mais livre de algumas coisas, sabe? Alguns pesos eu fui deixando para trás, algumas bagagens eu fui largando pelo caminho. Uma coisa que, não sei se é um mito, mas a gente pode pensar assim, que em geral as pessoas que envelhecem não têm condição de mudar. São pessoas que parecem que... Inflexíveis, né? Talvez as pessoas adoecidas, né, Juliana? Eu acho que isso é uma sabedoria do envelhecimento. Nem todo velho é sábio, né? Então, é aquele velho que a gente gosta de estar do lado, que a gente gosta de conversar. Eu falo que até a gente tem que envelhecer e continuar sendo gostoso, né? Nesse sentido de ter gente que gosta de conversar com a gente, estar do nosso lado. A gente tem que ser uma pessoa que agregue, né? Uma pessoa de convivência, de convivência, fácil. Que gosta de interagir. Tem assunto, né? Com tudo que você vai falar ali, a pessoa sabe, a pessoa tem assunto, ela tem conexão ali. Ela cria uma conexão bacana ali com o outro. Eu acho que isso é importante no envelhecimento. Mas nem todo idoso vai assim mesmo. Sim, porque não era assim também na idade adulta, porque né? não era. Então, assim, não é porque ele ficou velho que ele vai ficar diferente. Então, aquela pessoa vem em todo o processo inflexível e vai continuar inflexível sendo idoso. Certo. Então, é bem diferente. Eu não vou me tornar inflexível porque eu envelheci. Eu já era inflexível e continuo sendo. Tá. Você costuma indicar psicoterapia para idoso? Demais, né? Eu acho que a psicoterapia ela tem que começar cedo. Mas aquele que não teve a chance de começar cedo, ele tem que fazer a psicoterapia em qualquer momento que a gente perceba. Então, a gente consegue mudar apesar do envelhecimento. Consegue. Né? E, assim, eu trabalho em 2 ILPIs, né? Instituições de longa permanência de idosos. Uma delas, a gente conseguiu, é uma instituição mais rígida, assim, de conceitos, porque são religiosas. E essas religiosas, às vezes, acham que a fé delas vai tratar todos os problemas delas. E a gente conseguiu colocar uma psicóloga, uma psicoterapia dentro dessa comunidade de religiosas e elas estão amando e a gente já percebe uma mudança no comportamento dessas idosas dentro dessa comunidade, exatamente pela psicoterapia que tem sido feita lá. Isso. Então, você pode sempre ressignificar alguma coisa. Sempre. Não tem idade para você ressignificar, você mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, os seus velhos mitos, né? Jogar por terra, ali, antigas condutas, né? Que você tinha, preconceitos, né? Isso. Então, a gente pode melhorar, sem dúvida, né? Sim. Então, eu queria deixar isso claro, porque às vezes a gente fica achando que idoso é uma pessoa rígida, chata, enjoada, que não muda, que não tem perspectiva de né, mudança e melhora, e eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Muito bem. Bom, algum outro ponto assim que você acha interessante da sua prática, que a gente pudesse tentar usar para fechar um pouquinho, talvez, a nossa conversa de hoje? Que a minha ideia era a gente trabalhar um pouquinho essa coisa do conceito de envelhecimento, né? Envelhecimento saudável, e discutimos um pouquinho os problemas neurodegenerativos que são muito preocupantes, né? Em relação eu acho que tem que ficar de mensagem, né, Alexandre? Que a gente tem que cuidar da nossa vida em todo o processo do viver, não deixar para preocupar quando a gente realmente ficou velho e que a finitude está batendo ali na porta. Até porque a finitude, às vezes, ela pega a gente de surpresa e leva quem a gente menos esperava, né? Então, eu acho que esse cuidado do envelhecer, ele começa cedo, né? Segundo alguns estudos, a gente começa a envelhecer aos 30 anos de idade, né? Então, eu já passei dos 20 anos aí desse processo de envelhecimento, que não é pouco. Então, a gente tem que começar a se cuidar, não tem que ficar esperando fazer 60 anos para ter esse início aí de start, né? De mudar aí como é que eu quero chegar aos 60.
Mas se eu já tenho 60, 70, 80, eu também posso mudar isso. Eu não tenho que ficar... A gente vê várias pessoas aí em redes sociais que começaram a fazer ginástica com 74 anos, começou a nadar com 80, né? Sim. Virou maratonista. O próprio Drauzio Varela, né? Ele virou maratonista, ele já tinha quase 60 anos, É né? verdade. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente mudar algum hábito ruim que a gente precisa corrigir. A questão do sono é muito importante ficar de mensagem, né? Pois é, e é difícil, né? A gente organizar a questão do sono é um desafio, né? É A não ser um que você não tenha uma patologia do desafio. sono, uma patologia respiratória ou um quadro depressivo, Isso, a ansioso, que gente você possa tem, tratar e resolver. a gente tem que entender por que a gente dorme mal. Então, a gente tem que ir atrás de corrigir isso. A gente não pode achar que, eu sempre dormi mal, vou continuar dormindo mal, é assim meu hábito. Não é assim o hábito. Alguma coisa aconteceu ao longo desse processo. Então, você tem que descobrir o que está fazendo, de fato, você continuar dormindo mal. Acho que a questão do sono tem que ficar de alerta aí. Hoje nós temos várias terapias novas para sono. Não adianta a gente ficar insistindo em velhos hábitos aí, não. Acho a questão importante também, né? A gente já falou sobre alimentação, atividade física, sobre a Faltou uma coisa que eu acho intelectual. interessante para a gente talvez fechar aqui, que é o papel da tecnologia no sentido de ajudar, né, no cuidado com o idoso, especialmente talvez o idoso mais frágil. A gente já tem algumas alternativas aí. E como é que você tem visto a incorporação tecnológica pelos idosos? Eu acho que já é bem mais fácil, né? Celular parece que pode ser um elemento interessante de contato. Hoje em dia... Monitorização à distância, por exemplo. Sim, hoje em dia a gente tem muita tecnologia no sentido de segurança. Isso. Então, no sentido de segurança, sim. Você tem já o telehelp, né? Então, tem relógio, tem colar, tem dispositivos que se aciona quando você está em alguma situação de risco. Esse dispositivo vai te salvar de muitas encrencas aí. Hoje nós temos relógios que fazem cardiograma, né? E em tempo real, manda para o seu cardiologista. Se você estiver sentindo alguma coisa, o cardiologista detecta, já pode intervir, né? Hoje já tem até drone, né? Tentando fazer ressuscitação, né? Então, já tem essa tecnologia já de tentar chegar mais rápido que a ambulância, do que o SAMU, para poder te salvar ali, se identificou que você está com uma parada cardiorrespiratória. Então, tem essa tecnologia, está muito avançada no sentido de segurança. Sim. Agora, a tecnologia no sentido de afetiva, eu vou substituir uma pessoa que não pode estar ali comigo. Aí, o que veio? Veio muito desenvolvimento muito grande durante a pandemia. Foi a telemedicina, veio as ligações de videochamadas, né? Aproximando mais as pessoas. Então, nesse sentido, a tecnologia tem ajudado bastante, né? Agora, no Japão, agora estão criando robozinho, né? Para ficar lá fazendo companhia para o idoso. Eu acho que a gente não chegou ainda nisso, não, né? A gente é um país ainda que acredita muito no contato físico, ainda precisa muito desse contato, né? Mas isso tem crescido, sim, sem dúvida nenhuma. Então, quem viver verá, não é isso? Quem viver verá. Mas eu quero ver gente, eu não quero ver robô, não. Pois é. Tá ótimo, gente. Então, eu queria encerrar, agradecer muito a Juliana por estar aqui com a gente hoje, né, no Psiquiatria BH e Conexões, né, que é esse programa que a gente faz para vocês todo mês, né? Espero que a gente possa contribuir um pouco na comunicação em saúde, né? E te agradecer mais uma vez e, quem sabe, para um outro tema a gente volta a conversar. Sim, eu acho que foi minha primeira experiência aqui. Adorei. Pode me chamar mais vezes, eu vou estar sempre disposta. Acho muito gostoso a gente contribuir aí com a informação e criar mais esses vínculos de proximidade entre as disciplinas, né? Um geriatra com um psiquiatra, né? Então, acho isso importante dentro da saúde. E agradecer realmente o convite aí, Alexandre. Tá ótimo. Por me colocar à disposição aí. Tá jóia. Então, um abraço para todos vocês e até a próxima. Até a próxima.